Olá, eu sou o Eduardo Chefe e hoje eu quero falar contigo sobre, sim, para mim ainda é VUCA e para mim também é Bunny. Tá tudo junto, tá tudo misturado. É Bunny e é VUCA. E por que eu digo isso? Porque, gente, em primeiro lugar, eu quero deixar claro assim, que eu não curto muito essa ideia de nomenclaturas que muitas vezes se sobrepõem aos fatos. A gente fica buscando nomes, a gente fica buscando termos, a gente fica buscando... eu trago o conceito do VUCA, eu trago o conceito do Bunny ou do Funny, né? E eu vou falar um pouquinho deles e por que eu trago. Mas eu também acredito que muitas vezes a gente dá o nome para coisa e esquece de olhar para coisa, né? E a gente tenta encaixar as coisas em algo que tenha um nome que a gente conheça. É como se fosse, como se estivéssemos na busca por um diagnóstico de uma doença conhecida. Então assim, é VUCA, é Bunny, cara, e se for algumas coisas de um, algumas coisas do outro, e se não tiver um termo para classificar? Então, o meu convite aqui hoje é muito no sentido da gente talvez compreender o contexto e não ter a obrigatoriedade de classificar a coisa em algum lugar, ok? E aí, o VUCA, e olha só, eu tenho conversado com muita gente, eu tenho conversado em muitas organizações, tenho feito várias facilitações e workshop com algumas pessoas que nunca ouviram falar do VUCA. E tá tudo bem, tá? E quando elas escutam falar do VUCA, elas dizem, mas faz muito sentido isso. Que legal que existe, porque agora para mim ficou legal. Então eu também quero trazer que cada um pode escutar e achar legal. E que cada um pode escutar e dizer, para mim não faz sentido. E tá tudo bem. Tá? Eu acredito que ainda estamos olhando muito para o volátil, para o incerto, para o complexo e para o ambíguo. Não estamos num ambiente de linearidade, não estamos num ambiente de previsibilidade, estamos num ambiente de mudança constante, tá? Quase que aceitando o organismo vivo que somos e que com a natureza não só interagimos, como fazemos parte, porque não somos nós e a natureza. Então, mas isso é uma outra conversa. Acredito muito que somos a natureza. Tá? E somos VUCA. Assim, desse jeito. E aqui estão o olhar do que era e o olhar do que tornou-se. Tá? Então, há muito tempo atrás, eu lembro de algumas questões, inclusive, completamente previsíveis. Meu período lá de publicitário, em que no início do ano a gente gravava ou filmava as campanhas publicitárias do ano todo dos clientes e era tudo feito com muita antecedência, não é? Eu lembro de entrar em estúdio e a gente produzir Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Natal, tudo era produzido já em janeiro e ficava lá talvez umas camas para botar a oferta, se preparava o material, mas era tudo com muita previsibilidade. Hoje não cabe um olhar desses, né? Nem em termos institucionais, porque muitas vezes o processo muda e eu não vou dizer que vira de ponta cabeça, não é isso, né? Mas tudo está sendo decidido muito mais próximo, muito mais quando as coisas estão acontecendo, sim, com planejamento, sim, com uma certa antecedência,
às vezes nem tanto, mas é isso, tá? Então tá VUCA. E por que também tá Bunny? Porque o conceito de Bunny faz muito sentido e ele também funciona. Aqui, trazendo a questão da fragilidade, a questão do quebradiço, não é? Os conceitos não duram. E olha como ele se associa ao volátil, olha como ele se associa ao líquido do Bauman, não é? As pessoas estão ansiosas, o mundo está ansioso, há uma ansiedade em função disso tudo e principalmente em função da consciência que está se tendo cada vez mais de que realmente não estamos no controle de muitas coisas que achávamos que estávamos, né? E principalmente sobre os outros, né? Isso nunca estivemos e nunca estaremos no controle dos outros, porque os outros a gente não controla, os outros a gente lidera, os outros a gente inspira, os outros ou com os outros a gente conversa e aí a gente toma decisões, né? Não linearidade e a questão do incompreensível. Então, dentro de um olhar, de um universo, de um contexto cada vez mais caórdico, e eu já trouxe num vídeo anterior esse conceito do caórdico que vem lá do Dee Hock, do nascimento da era caórdica, não é? Se nós não estamos mais nesse lugar de comando e controle, de ordem e controle, porque esse lugar aqui, ele nos dá mais do mesmo, e repara que tem moto passando, tem carro passando, tem cachorro latindo, deve estar aparecendo aí mas também tá tudo bem, né? Porque não vou me estressar, eu não tenho estúdio e tá tudo bem. Ó, os cachorros estão latindo. E aí, né? Gente, esse lugar aqui de caos e ordem, eu diria que eu olho para o caos como se fosse uma liberdade, como se fosse um fluxo. E eu olho para a ordem como se fosse uma responsabilidade. É quase como se a gente pudesse falar sobre a emoção e a regra do Domenico de Masi. É quase como se nós pudéssemos falar sobre o princípio do prazer e o princípio da realidade do Freud. Tá? E eu não vou entrar muito nesses assuntos porque eu conheço muito pouco. Mas sobre o caos e ordem, eu conheço porque eu opero nesse lugar, tá? De caos e ordem. Eu diria para vocês que por tudo que eu li e vi até hoje sobre o Silvio Santos, né, ele opera muito nesse lugar no sentido de, cara, tem um roteiro prévio, tem uma ideia prévia, agora se eu entender que é bom que eu mude, eu vou mudar. Diferente desse cara aqui, que tem uma agenda pré-determinada e que segue aquela agenda pré-determinada, mesmo que o mundo esteja caindo, ele está abraçado na agenda pré-determinada porque ele acordou que seria isso e não. Então, essa possibilidade da gente entender que, cara, se o mundo é VUCA, se o mundo é Bunny, as coisas não são linear e as coisas não estão mais nesse lugar de manutenção do status quo. Tá fazendo sentido para vocês? Então, eu quero trazer hoje esse olhar do quanto que eu acredito no caórdico, porque é bom que a gente traga inovação, é bom que a gente traga criatividade, é bom que a gente consiga dar respostas, ou pelo menos, se não dar respostas, poder olhar para as novas perguntas, sabendo que as novas perguntas são novas e talvez a gente não tenha resposta, mas que podendo identificar a pergunta já está muito legal, já está muito bacana, e aí, sim, é Bunny, sim, é VUCA, e sim, eu também acredito e eu também trago esse olhar que nós estamos saindo, migrando de um lugar onde é muito mecânico para esse lugar que é mais orgânico. A gente sai de um olhar profundamente hierárquico, escasso, mecanicista, onde alguém tem sempre que determinar, e a gente vem para um lugar que ele é mais fluido, ele é mais orgânico,
E é bom que nesse lugar as equipes possam operar com mais autonomia. E que para as equipes operarem com mais autonomia nesse lugar, é bom que exista confiança. E é bom que elas sejam desenvolvidas e que elas possam se desenvolver naquilo que elas realmente foram contratadas, vamos dizer assim, né? Olha só, aqui, ordem e controle, alguém manda e alguém obedece. Aqui, no caos e ordem, existe uma intenção clara. Existe a clareza da intenção. E a partir da clareza da intenção, existe a confiança de que o time vai fazer. E aí o time trabalha. Tá? Então, eu trago o caórdico, eu trago esse olhar do sistema mecânico e do ecossistema orgânico, e assim eu encerro essa temporada de 2020, olhando já para 2021, para o que está nascendo, para o que está emergindo, e pode ser que tu esteja olhando esse vídeo já em 2021 e tá tudo bem. Então, eu desejo aí que efetivamente tenhamos todos nós um 2021 potente, lindo e maravilhoso, e que em algum momento eu tenho certeza que a gente vai se encontrar, e esse momento vai ser talvez bem mais breve que a gente imagine. Então, um feliz 2021 para todos que estão aqui acompanhando, assistindo e nutrindo esse espaço. Muito obrigado e vamos em frente. Logo a gente se encontra. Valeu! Produzido por Liquid Book.